Imagine desligar todas as estrelas, todas as galáxias, todo o espaço e todo o tempo. E agora tente imaginar o nada. E aí que está o problema. Você não consegue, porque o nada não faz parte da nossa experiência. Até mesmo o vácuo é cheio de energia. Provavelmente você já ouviu falar que boa parte do espaço é vácuo, mas isto não significa que ele seja 100% vazio. Só significa que a densidade de partículas é extremamente baixa na maior parte do espaço. A densidade de partículas é tão baixa que nem ar é formado. Mesmo o silêncio tem partículas aparecendo e desaparecendo a todo instante. Então, se o universo começou no Big Bang, o que havia antes? E o mais perturbador, esta pergunta sequer faz algum sentido? A maioria das pessoas imagina o Big Bang como uma explosão acontecendo no espaço. E eu confesso que o nome Big Bang já não ajuda muito, meio que já dá a entender esta ideia de explosão, mas esta ideia está totalmente errada. Uma explosão é algo que a gente já conhece. Acontece em um local específico dentro de um espaço que já existe. Por exemplo, uma bomba. Uma bomba acontece em um local específico dentro de um local que já existe. Seja esse local uma rua, uma cidade, qualquer coisa, mas é um espaço que já existe. E os detritos que voam pelo ar e são espalhados por conta do impacto dessa explosão se espalham neste espaço já existente. Se você provocar uma explosão em uma rua, você vai estar provocando em um local específico, em algum ponto daquela rua, que fica dentro de um espaço já existente, que é a própria rua, é o próprio espaço. E materiais vão ser espalhados ao longo deste espaço. Outro exemplo, uma explosão de supernova, que é uma morte de uma estrela supermassiva. Acontece dentro de um espaço já existente. Então, para você ter uma explosão, você já precisa ter um espaço antes onde a explosão ocorrerá dentro deste espaço. Mas o Big Bang não foi uma explosão e não aconteceu dentro do espaço, porque ele foi a criação do próprio espaço e do próprio tempo. Há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, todo o universo observável estava comprimido em um estado extremamente quente e denso, e tudo que conhecemos cabia em um ponto menor do que uma cabeça de alfinete. Cada galáxia, cada átomo, cada segundo no tempo, tudo surgiu a partir dali. Não era um ponto vazio no meio do nada, era exatamente tudo. E desde então, durante bilhões de anos, o universo veio se expandindo e se esfriando cada vez mais. E este esfriamento é o que torna possível com que partículas consigam se fundir e criar tudo que nós conhecemos agora, inclusive nós. E desde 13,8 bilhões de anos atrás, o universo veio se expandindo e se esfriando cada vez mais. Ontem o universo era menor e mais quente do que hoje. Antes de ontem era menor ainda e mais quente. Então o Big Bang não é uma teoria que fala sobre uma explosão que deu origem a tudo. O Big Bang descreve a expansão do universo ao longo do tempo. Ou seja, uma teoria que fala de uma expansão. Vamos usar uma analogia aqui. Imagine um balão e você coloca vários pontinhos nesse balão. Cada um desses pontinhos representa uma galáxia e o balão completo representa o universo. À medida que você vai enchendo esse balão e este balão vai inflando, cada pontinho está se afastando um do outro porque o próprio espaço está se esticando. E quanto mais você infla o balão, mais distante vai ficando um pontinho do outro. Então não são as galáxias que estão se afastando através do tempo, é o próprio espaço que está se esticando. E isso foi observado a partir do telescópio Hubble, que mediu que galáxias estão com o tempo se afastando umas das outras. E aqui vem algo desconcertante, mas antes, muito prazer, o meu nome é Will, eu acabo de finalizar a graduação de Física, então resolvi abrir este canal aqui para falar sobre Física. Então se inscreva para você ajudar o canal a crescer e se tornar uma pessoa mais inteligente também com os vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo aqui e vamos continuar falando sobre o universo. Segundo a relatividade geral, o tempo começou no Big Bang. É comum imaginarmos o tempo como um relógio, como segundos passando e coisas assim, mas isto é apenas uma maneira que a humanidade descobriu de contabilizar o tempo. Isto não é o tempo propriamente dito, é apenas uma maneira, é apenas métodos que o ser humano descobriu para conseguir medir algo que já existe, ou seja, para conseguir medir o tempo. Mas o tempo em si, segundo a relatividade geral, surgiu no próprio Big Bang. Então, se o tempo começou a existir ali, junto com o espaço, junto com tudo, não existe um antes, porque para haver instantes antes e depois, necessita de tempo sendo corrido. O conceito simplesmente deixa de fazer sentido porque o tempo começou no Big Bang. E para haver um
quando ou o que havia necessita de tempo sendo corrido. Mas a física moderna não aceita respostas tão simples, porque a relatividade geral quebra em condições extremas e por isso precisamos da mecânica quântica. E é aí que tudo fica cada vez mais estranho. Na física quântica, o vazio é um mar turbulento. Partículas surgem do nada, depois desaparecem, campos vibram, energia flutua. Mesmo sem matéria nenhuma, existe atividade. E isto sugere algo profundo. Talvez o universo tenha surgido de uma flutuação quântica. Um pequeno erro no nada. Um piscar de energia e de repente um cosmos inteiro. Mas isto nos leva para uma outra pergunta. De onde veio este nada quântico? E existem algumas hipóteses que tentam falar sobre isso. E a primeira hipótese é o universo cíclico, que nos diz que talvez o Big Bang não seja o começo, seja o renascimento. Algumas teorias, como a do universo cíclico, nos sugerem que o universo se expande, se colapsa e depois volta a renascer. Por isso ele é cíclico, como uma respiração cósmica, universos nascendo e universos morrendo, sem começo, sem fim, apenas transformação. A segunda hipótese, que é o Big Bang, que é basicamente um upgrade da hipótese anterior, uma versão mais moderna, que nos diz que em vez de uma singularidade infinita, uma singularidade é um local que todas as leis conhecidas da física deixam de fazer sentido. Um exemplo muito famoso de singularidade é dentro de um buraco negro. Lá nada da física que conhecemos faz sentido, toda a física lá se quebra, então nós não conseguimos saber o que tem lá dentro, porque até o tempo lá dentro deixa de fazer sentido, e isto é uma singularidade. O Big Bang nos sugere que talvez o universo tenha alcançado um tamanho mínimo e depois ricocheteado. É como se fosse uma mola, quando você comprime ela para o tamanho mínimo dela e depois solta, essa mola tende a ricochetear e voltar para o seu tamanho original. Então atinge um tamanho mínimo e depois ricocheteia, pois contração vira expansão e morte vira renascimento. Essa ideia surge em modelos de gravidade quântica, mas até hoje nada foi observado. A hipótese 3, que com certeza é a mais famosa de todas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesta hipótese. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, para você ajudar o canal a crescer, pois o canal está começando agora e precisa muito da sua ajuda. Deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e vamos saber qual é essa hipótese 3, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o multiverso, que nos diz que talvez o nosso universo seja apenas um em um mar infinito de universo, espumas de universos surgindo em um mar cósmico muito maior, cada um com suas próprias leis físicas, e o Big Bang seria apenas o nascimento do nosso universo particular, como uma bolha em um oceano invisível. Se isso for verdade, o antes não é vazio, é um campo infinito de criação. E vamos agora falar sobre o problema da entropia. Antes, o que é entropia? Entropia é uma medida na termodinâmica que mede o grau de desordem de um sistema. Quanto maior a entropia, maior é esse grau de desordem. E se este grau de desordem for muito alta, ou seja, se essa medida de entropia for muito alta, não há como reverter o sistema por seu estado inicial. Por exemplo, se você quebrar uma caneca e depois colar esta caneca de volta, você não vai mais ter a caneca do mesmo jeito que você tinha antes, porque o grau de desordem daquilo foi tão alto que se tornou irreversível. Por isso que se você queimar papel, depois você não consegue ter o mesmo papel de volta, porque o grau de desordem já está extremamente alto, não tem como você reverter isso. Então isso que é a entropia, é a medida que mede o grau de desordem em um sistema termodinâmico. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a desordem sempre aumenta. Mas o Big Bang começou de maneira extremamente organizada, ou seja, com entropia baixíssima. E isto é profundamente estranho, porque o universo nasceu tão ordenado, com um grau de desordem tão baixo, se a desordem sempre aumenta? Roger Penrose calculou que isto é absurdamente improvável de acontecer. Algo como uma chance em 10 elevado a 10 na 123, um número maior do que a quantidade de átomos do universo. E isto sugere que há algo muito mais profundo faltando em nossa compreensão. Talvez estejamos presos à nossa própria intuição humana. Pensamos em causa, efeito, passado, futuro.
Talvez o tempo seja apenas uma propriedade emergente, como temperatura, como pressão, não fundamentais. Se for assim, o Big Bang não teve uma causa, ele simplesmente é. Hoje a ciência não tem nenhuma resposta definitiva e talvez nunca tenha, mas esta pergunta nos revela algo muito maior. Nós somos uma pequena parte do universo que está tentando se entender como um todo, como se fosse o próprio universo tentando entender a sua própria origem, porque nós somos partes do universo, nós somos feitos de poeira estelar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, eu recomendo que você assista, e isso vai aumentar o seu conhecimento e você vai ter mais coisas para comentar com seus amigos e mostrar que você é uma pessoa mais inteligente. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.